Boa noite, pessoal! Faz tempo que eu não faço live por aqui, né? Principalmente à noite. Vai aí chamando os amigos, é o tempo de vocês irem postando nos stories a gaivotinha. Hoje a gente vai falar sobre um tema super quente, super pouco explorado, que é a violência sexual dentro do contexto de um relacionamento. Vamos conversar com o Breno, que escreveu um livro sobre isso. Enfim, eu tenho muita curiosidade, já estava de olho nesse livro dele, já estou querendo marcar essa live com ele há um tempão. E aí a gente achou esse horário aqui que funciona para nós dois, estamos fazendo pelo Instagram por conta disso. Uma semana super movimentada, né? Não sei se todo mundo aqui está sabendo. No sábado a gente vai ter o segundo congresso de terapia cognitiva sexual, gratuito, online. O link está aqui na bio para quem quiser se inscrever. Vai ser totalmente focado em caso clínico. Hoje a gente vai falar aqui muito da nossa experiência clínica também nesse sentido, né? Quero ouvir da experiência clínica dele, da pesquisa que ele fez, para me ajudar a pensar, né? Assim, vários casos que chegam no meu consultório que eu percebo uma dinâmica de violência sexual e acho que a gente precisa levantar a consciência dos profissionais de saúde para isso, né? Para que a gente possa entender como é que a gente atua e como que a nossa atuação provavelmente vai ser diferente do que a gente faria numa queixa sexual em que a violência não estivesse presente, né? Então acho que é importante a gente poder ampliar o nosso olhar para isso, saber o que a gente deve fazer de fato. Então, enfim, vai ser um prazer receber o Bruno. Quem está chegando agora, boa noite. Vai me dizendo aí, né? Acho que tem um monte de gente que eu não conheço que está entrando aí. Que prazer imenso. Tem alguns conhecidos, vários do meu time TCS, estou vendo por aqui. Vai colocando aí de onde vocês são, enfim. Vamos chegando, as perguntas aqui pelo chat, fiquem super à vontade, tá? Vou chamar o Breno, ele aqui. Calma aí. Deixa eu chamar ele aqui. Convidado. Daqui a pouquinho ele entra. Deixa eu ver se chegou para ele. Entrou. Aí, pronto. Olá, boa Oi, noite. que coisa boa! Bom te ver. Mas um prazer enorme, Aline. Nossa, que delícia. A gente já estava combinando essa live um tempão, né? Já acho que no Que final bom do que ano deu passado que a certo. gente está tentando, né? Que bom que deu É certo. verdade, é verdade. E eu tenho que te agradecer muito, porque eu sei que é um horário diferente também que você costuma fazer live, né? Eu acabo nunca fazendo Ah, esse horário porque é o horário que as crianças dormem. Então, 8 horas da noite para mim nunca olha, funciona, que é o horário olha de botar a só, ai, criançada para dormir. você falou isso, eu vou me sentir agora mal aqui. Ai, gente, Não, olha, eu não imagina, para isso que a gente tem marido, né? A criança tem pai. Ah, é isso, É. verdade. Muito bem, que bom. Mas eu fico super feliz pelo teu convite. Obrigado por ter encontrado esse horário alternativo e que funciona pra gente. Eu também estava, nossa, super entusiasmado com a live também, já desde quando você me convidou lá atrás, então que bom que deu tudo certo da gente se encontrar hoje. Então, fala aí pro pessoal, se apresenta, né? Enfim, fala da tua pesquisa, enfim, tá em Tá casa. bom. Bem, gente, boa noite a todos. Eu sou Breno Rodostolato, eu sou psicólogo, eu sou terapeuta e educador sexual e também, né, sou professor, dou aula em alguns cursos de pós em educação em sexualidade. Então, transito aí, né, eu divido muito meu tempo entre consultórios, atendimentos e, né, da aula, né, e a parte de educação e, enfim, o contato com os alunos e as universidades. O que eu gosto bastante, né, por sinal, porque o consultório também é uma vida um pouco solitária, então Uhum. né, a gente tem contato com os alunos também e esse processo de dar aula é sempre muito gostoso, é uma troca de um aprendizado constante, né? É um aspecto que eu tenho muito carinho que no trabalho que eu desenvolvo. Eu tenho aí também justamente por conta, né, do contato com a academia, eu tenho me debruçado nos últimos anos em pesquisas, né, principalmente na área de masculinidades, população LGBTQIA+, né, e saúde mental, população LGBTQIA+, e violências sexuais, né, violência doméstica, violência familiar e violência sexual. Em especial, o tema que a gente vai falar hoje,
que é estupro marital, né? E aí eu acho legal, Aline, assim, quando você já me dá essa oportunidade de poder fazer essa minha apresentação também, porque eu acho que já é uma introdução acho que para as pessoas também entenderem um pouquinho o meu percurso, né, para eu chegar até Uhum. a pesquisa em estupro marital. Primeiro, que a primeira constatação que eu fiz, assim, quando eu comecei a pesquisar, é que aqui no Brasil não existia artigos, né, e textos. Tinham coisas muito esporádicas, muito espaçadas, assim, mas pouca produção aqui no Brasil sobre o tema. Falava-se muito, né, fala-se muito sobre violência doméstica, violência sexual, mas pouco sobre estupro marital. E, assim, boa parte, inclusive, dos artigos que eu encontrei que corroboraram muito para a pesquisa, né, e para a confecção do livro, foram artigos fora do Brasil, né? Então, para você ver como a gente ainda necessita o debate e o aprofundamento aqui, né, sobre o tema. E eu acho que isso já diz muito também porque que é tão difícil, Difícil, é uma né? violência tão difícil da gente reconhecer e identificar, né? Uhum. Até da gente lidar, né? Então, acho que a proposta, por exemplo, da tua live, Aline, de tocar no assunto, eu acho super importante, não só para a gente trazer um tema tão pertinente e importante, mas para a gente dar visibilidade a algo Exato. que é silencioso, silenciado, né? Eu sempre costumo dizer que estupro marital, uma das primeiras coisas que eu vi escrevendo o livro foi que é uma violência silenciada porque ela é silenciada à medida que ela é silenciosa. Silenciosa porque as pessoas realmente não identificam e não entendem, muitas vezes, certas relações como sendo relações de agressão e de ofensa, né? De Uhum. violência. Então, identificar a violência já não é... A violência não é nomeada, né? Muitas vezes. Porque ela não é identificada. E aí isso gera um silenciamento da vítima, porque ela não identificando a violência, ela não se percebe, ela não se entende como sendo vítima daquela violência. Então, ela não fala a respeito. E muitas vezes, quando isso é colocado, né, para ela fala, não, Uhum. mas espera aí, não, eu estou num casamento, isso não existe, isso é possível, Perfeito. né? E aí é onde você vai entrando, explorando e a pessoa começando a perceber um pouco mais, né? Não só ela, mas todos os contextos de violência aos quais ela está inserida. E Então, assim, assim, como que não é nomeada, mas é sentida, né? E não vai é nomeada, mas aparecer na queixa, assim, e por exatamente. provavelmente vai aparecer no nosso consultório como eu estou sofrendo violência, estupro marital, né? Exato, Vai exato. aparecer de um outro jeito. Na prática, assim, é típica, é uma narrativa que vai sendo construída junto com o terapeuta, mas que vai aparecer lá para décima primeira sessão, porque você vai entrando, depois de algum tempo, você vai entrando em certos temas e você vai explorando os assuntos do paciente que naturalmente ele vai conduzindo para essa reflexão, só que ele não consegue identificar mesmo, dar né, nomear isso. Mas ela vai conduzindo a sua queixa justamente para a violência. E aí onde muitas vezes o trabalho do terapeuta é nomear, né? Ou é pelo menos trazer Exato. informação, trazer conhecimento, que eu acho que já era um propósito eu acho que é legal de novo, né, enaltecendo a importância da live também, Aline, porque é, foi muito legal os stories que você fez durante o dia, né? Que você postou durante o dia, eu acho que é muito legal a gente debater, mas o propósito é de, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente pode Exato. olhar para esse tipo de situação, né? É, mantendo todo, logicamente, o sigilo e os aspectos éticos, mas principalmente quando você se depara com uma situação, né? Onde existe uma narrativa voltada para a questão da violência sexual, e aí eu estou abrindo, né, muito mais, não só para o estupro marital, mas para violência doméstica, violência sexual. É tão importante você fazer quase que um trabalho, eu percebo que é quase um trabalho de psicoeducação, sabe, Aline, assim, de Com trazer certeza. informação. Uhum. Trazer informação acima de tudo. Porque existe uma delicadeza muito grande também no consultório, logicamente, de você não invadir o espaço e não romper também com a defesa, né, com os mecanismos de defesa do teu paciente. Porque ele se defende também porque ele precisa se defender. Claro. Ele precisa se valer disso. Mas quando você traz informação a respeito daquela situação, daquele contexto,
você vai trazendo luz, você vai dando luz, né? Você vai acendendo algumas labaredas aí para iluminar certos caminhos que a pessoa não estava conseguindo enxergar. Então, esse trabalho de psicoeducação, ele é muito importante porque a pessoa ela vai se dando conta, naturalmente, dos contextos de violência, né? E Então, é isso, por interessante exemplo, que, desculpa te por interromper, favor. que o Daniel Imagina, estava imagina. colocando Sim. aqui, e acho que é mesmo, né? Assim, como que você estava falando de uma violência que é silenciada, e ela é silenciada porque ela é culturalmente vista como possível, né? E aí ela fica silenciosa e quase invisível, né? Ela é sentida, mas a gente não consegue entender de onde vem aquele desconforto porque não está nomeado socialmente como violência, né? Exato. Relacionalmente como violência. E para nós profissionais de saúde também, né? Então, assim, o paciente não está vendo, a vítima não está vendo, muitas vezes o agressor não está vendo dessa forma, e o terapeuta não está vendo dessa forma. E aí que a gente tem um Exato. espaço imenso para iatrogenia, né? Exato, exato, perfeito, é isso mesmo. É, isso é uma constatação assim que logo à medida que eu fui escrevendo e elaborando, né, e é bem bom que se diga, eu publiquei o livro, escrevi o livro junto com outro colega, o Carlos Teles. Eu tenho que fazer uma menção muito carinhosa aqui, porque o Carlos também foi um super parceiro também de troca de informação e de pesquisa. É muito gostoso, né? É gostoso a gente, né, quando a gente escreve o livro, a gente vai, né, ali fazendo toda uma caminhada, né, dentro da ciência, das pesquisas, dos estudos. Mas é muito legal quando você também tem junto com uma outra pessoa, você vai trocando com ele. O Carlos foi muito parceiro nesse sentido. Falar nisso, parabéns, viu, Aline? Você está publicando um livro, ó, Ah, de e você tem antemão. capítulo, ó. Obrigado, ó, uma honra, uma honra. Tem capítulo do Bruno aqui, do Breno aqui. Eu não podia deixar de te parabenizar pela publicação do livro. Mais um, e que livro importante esse. Eu ia deixar mais para trás, mas já que quem está falando do livro, então parabéns também pelo teu. E aí, um segundo aspecto que eu acho que também foi, eu acho que é muito importante pensar no estupro marital, é que não é uma violência sozinha, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de outras violências. Então, é uma violência sexual, mas é uma violência que vem geralmente acompanhada de violência física, violência psicológica. Essas duas em especial. Inclusive, eu encontrei um artigo, se não me engano, da Universidade de Boston, e o artigo é justamente fazendo essa leitura, né, de que o estupro marital ele é uma violência que vem acompanhada de outras violências. E a violência física e a psicológica são as duas principais violências que vêm associadas com o estupro marital, né? Porque se a gente pegar a definição de estupro, né, como ela está na tipificação, é o ato de constranger, né, sob forte ameaça, né, grave ameaça ou Uhum. violência, tendo conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Olha só, grave ameaça. Né? Quer dizer, o estupro, para muitas pessoas, pensam que o estupro ele é apenas um momento carnal, né? A conjunção de Sim. corpos, a penetração. E não é tão somente isso, não. É também isso, mas qualquer situação que possa constranger, não consensual, que são situações de contextos de violência, da onde a pessoa muitas vezes ela se vê numa situação onde ela não quer fazer, né? Ela é obrigada, ela é forçada aquele ato, né? Aquela situação. E não é só penetrativa, né? Pensando na conjunção Uhum. carnal, mas é também um ato libidinoso. E por ato libidinoso podemos entender situações que toque no corpo sem o consentimento da pessoa, ela ser exposta, né? Por exemplo, então, quando o parceiro, né, a parceria pede, coloca ela numa situação onde ela tem que assistir, por exemplo, um filme pornográfico que Uhum. ela não quer assistir, né? Sim. Então são situações que não são só constrangedoras, mas que acima de tudo são contextos violentos, né? E acho que esse é Então, um ponto super importante, porque assim, fica super. parecendo, né, que assim, nossa, se o meu marido não botou uma arma na minha cabeça, não me segurou enquanto eu me debatia, então não é estupro, né?
Não que isso não Uhum. aconteça, isso acontece, mas que é muito para além disso, né? E aí eu Sim. fico pensando, porque o que vai aparecer para a gente no consultório provavelmente é o para além disso, né? Então, conta pra gente como é que essa violência psicológica vai se dando, que vai virando ameaça e constrangimento, né? Tá, é isso mesmo. Ah, por exemplo, a violência psicológica, né? E é por isso que é tão interessante a gente pensar nas outras associações de violência, né? Então, assim, quando a gente vai falar sobre estupro marital enquanto violência sexual, ela está associada a outras violências. Ela, muitas vezes, ela não. E aí, a violência começa lá atrás, quando ela não é nomeada, ela é silenciada, né? Ou silenciosa. E aí o efeito, acho que tá, assim, um efeito devastador, né? Que é justamente as consequências emocionais para a pessoa à medida que ela vai vivendo esse silenciamento e ela não vai se dando conta, né, desses contextos de violência, como isso vai gerando todo um agravamento, né, do Uhum. aspecto emocional, da vida social daquela pessoa, da vida psíquica da vítima. Então, são contextos e situações de muita ofensa, de muita agressão, de muita violência, e a pessoa ela vai se perdendo, né? Ela vai cedendo. Inclusive, uma outra característica, eu acho que até para responder melhor a tua pergunta, a naturalização, a naturalização da violência sexual, né, do estupro marital, muitas vezes, é o que vai gerar boa parte dos conflitos, ou, né, ou o conflito maior nas vítimas, porque isso é naturalizado pelo homem que agride, né, ou pela parceria, né, que está cometendo a agressão, a violência. Ela passa a ser naturalizada pela vítima à medida que ela entende que ela está em débito. Ela tem Uhum. ela está devendo algo para o outro, porque o contexto é a conjugalidade. E dentro de uma situação de conjugalidade, diante da ideia, né, sagrada do matrimônio, Uhum. eu estou devendo algo para o outro. Então, assim, eu estou em dívida, eu tenho que fazer e eu não posso reclamar. Né? Que, afinal de contas, ele está no direito dele de exigir. Né? Da minha parceria, ela está no direito de exigir, portanto, que eu ceda. Então ela vai naturalizando isso também. Por isso que muitas vezes ela também é silenciada dentro desses parâmetros, né? Porque, olha, é isso mesmo, né? Eu estou dentro de um casamento e diante do casamento é o que eu preciso fazer, né? Então eu não posso reclamar, eu não posso questionar, eu tenho que me submeter, né? Você sabe, Agora, Aline, que... desculpa. pois não, pois não, pois não. Então, assim, te ouvindo, né? Eu fiquei pensando, porque eu ouço muito no meu consultório, assim, não, é tratamento de silêncio, por exemplo, né? Então, se a gente não transa, fica tudo ruim, ele fica sem falar comigo, ele não cuida bem das crianças, ele não me ajuda, enfim, fica explosivo, briga por qualquer coisa. Então, para não ficar um clima ruim, aí eu faço. Já vou vendo, já faço uma agenda aí mental de que de tanto em tanto tempo eu tenho que fazer, porque senão ele vai ficar assim, né? Ou seja, a gente está aqui falando de uma, no meu entendimento aqui, de uma violência psicológica, né? Que tem alguém ali que Sim, está se mobilizando psicologicamente para evitar uma ameaça, né? Ou sim. ameaças veladas ou até explícitas, né? De abandono, de eu vou embora, eu vou te trair, eu vou arrumar outra pessoa. Né? Outro dia desse eu fiz um vídeo, um Exato. Reels, falando que assim, se o meu marido quer transar e eu não tô afim, o que que eu faço? Aí eu disse, você não faz nada, né? Você, enfim, você não precisa fazer nada. E foi a primeira vez que eu tive muitos haters. Assim, das pessoas dizendo, vai levar um chifre, depois o cara vai buscar fora, depois não sei o quê, você não sabe nada, não sei o quê. E aí eu pensei, falei, gente, olha a violência aí, né? Então, assim, É, só de é, dizer é. que ela não Mas, precisa fazer nada já foi violento comigo, né? exatamente, exatamente. E é impressionante, né? Porque quando você joga luz sobre esses temas, né, Aline, assim, poxa vida, a gente tem que discutir sobre isso. Inclusive, se a gente fala tanto, né? A gente tem falado tanto nos últimos tempos sobre a famosa expressão lugar de fala, né? E aí eu me remeto muito àquele livro da Djamila Ribeiro, que é justamente o que é lugar de fala. Uhum. E esse lugar de fala é um lugar que os homens, nós homens, a gente sempre tentou ocupar, né? Assim, tentando discutir ou invalidar o feminismo. A gente quer discutir
homens que querem discutir como as mulheres têm que se portar, o que elas têm que fazer, como é que elas têm que pensar. Quer dizer, é sempre uma invasão, é sempre uma violência, né? E aí é lógico, estamos dentro dos contextos patriarcais e machistas, né? Que são a base disso tudo. Uhum. Mas o nosso lugar de fala, enquanto homens, é justamente a gente pensar nas violências, muitas vezes, que são violências históricas, né? E são perpetuadas e mantidas socialmente, né? De homens em relação às mulheres, dos lugares hegemônicos que muitos homens se mantêm, né? Numa visão de dominação. Ou seja, jogar luz, né? E você trazer para o debate, né, as violências de homens contra a mulher, por exemplo, que um dado assim proporcionalmente muito maior, né, do que o Uhum. contrário. Quando você joga isso, a reação que geralmente se tem, assim, é haters, né, pessoas que vão contestar. E geralmente quem contesta são homens, Sim, sendo que tudo branco, deveriam hétero, justamente homem. que é o hegemônico, né? Branco, hétero, cis, Senhor de 40 normativo, anos, 40 hétero, e poucos é anos. exato. Quer dizer, mas são esses homens que deveriam justamente aprender, né? Uhum. Ouvir, buscar entender que outras perspectivas são essas e que debates são que esses que acontecem, aos quais eu estou inserido, que eu preciso compreender para justamente rever meus posicionamentos. Eu acho que à medida que você recebe comentários assim, ofensivos, né, sobre um tema, né, que os homens deveriam participar e Uhum. aprender, esses comentários eles sinalizam justamente aquilo que um sociólogo estadunidense, o Michael Kimmel, ele fala que é os homens tentando se manter nas hegemonias, Sim. né? Porque assim, eu não quero sair desse lugar. Eu não quero sair do meu lugar de dominação. Porque se eu saio de lá, né, eu não me sinto homem, eu não me sinto ali. É quase como você romper com uma identidade. Então, assim, as mensagens que eles mandam para você como ofensa é justamente uma negação, que já é uma violência, e você Uhum. está corretíssimo nisso, é uma negação justamente de um aspecto e de um tema que deveria ser ouvido e falado por esses homens. Esse é o lugar de fala dos homens, E aí eu fiquei sabe? É pensando falar, assim, é né? olhar por essas violências. Porque, assim, eu aqui, de certa forma, de um lugar de poder, né? De profissional de saúde, não sei o quê, sofro isso. Imagina essa mulher que tem uma discrepância de desejo, enfim, por mil motivos, se vê coagida a ter que fazer sexo com esse marido, porque senão coisas acontecem, né? Exato. E esse é o discurso social hegemônico. E muitas vezes o discurso do próprio cara, né? E muitas vezes, quando eu digo o discurso, às vezes é muito assim, para além de uma ameaça, né? E eu percebo isso atendendo os casais. O que eu acho mais interessante disso tudo é que os homens, com quem eu tenho possibilidade de falar sobre isso, né? Normalmente na terapia de casal, quando eu começo a nomear a violência, você vê que, assim, claro, né? Todo mundo inicialmente se incomoda, mas eu vejo muitos homens entendendo aquilo como amor, entendendo aquilo como desejo, entendendo aquilo como eu estou lutando pelo meu casamento, estou pagando a terapia para ela fazer mais sexo para a gente ter um relacionamento bom. Uhum, Estou aqui na terapia uhum, de casal, né? E, exato. e aí, de certa forma, eu fico pensando em como que esses homens também não se entendem agressores, né? E acho que Não, não. E isso é um outro aspecto também. Tem um capítulo no livro, quando eu vou falar sobre a Lei Maria da Penha, né? E, e eu acho assim, a Lei de Maria da Penha foi uma grande conquista que nós tivemos, porque é uma lei importantíssima, né? Não só para proteção às vítimas, né, de violência doméstica e violência familiar, mas principalmente a proteção às mulheres, né? A violência que muitas mulheres sofrem, porque não só passa a dar visibilidade, né? Existe um entendimento agora, né, do que é violência e a uhum, tipificação na lei desse tipo de violência e a punição, portanto, em relação a essas agressões, mas não é uma lei só punitiva, é uma lei também muito educativa. Então, o que a Lei Maria da sim. Penha faz?
ela tem o seguinte entendimento: olha, não tem como a gente trabalhar a violência doméstica e violência sexual se a gente não chamar esses homens para conversar com eles. Nós precisamos falar com esses homens, porque eles não se entendem como agressores e eles precisam entender, primeiro, mais do que se entender, né, não só se entender como agressores, mas entender por que eles têm esse tipo de reação. Por que, por exemplo, o término de um relacionamento, para eles, o que está por trás, né, dessa negação? Porque, Uhum. né, não aceitam, né, negam e vão atrás da pessoa, forçam uma situação, agridem. Por que isso? Né? Então, quando os grupos reflexivos, né, para homens que cometeram agressões às suas parceiras, eles têm justamente esse intuito, né, de fazer com que esses homens consigam se entender, se perceber como agressores e tentando e fazer com que eles também comecem a olhar para dentro deles, Uhum. tentando procurar por que esse tipo de reação, né? Por que Uhum. a violência ao invés do diálogo, né? Por que não falar das tuas dores, do teu sofrimento, daquilo que você está sentindo, ao invés de você partir para a violência? Porque aí vai um pouco na linha também dos trabalhos com masculinidades, né? Um dos grandes problemas dos homens, ou talvez uma das boa parte das dificuldades dos homens, e eu acho até que, falando especificamente até de homens cis e os Uhum. héteros, né, que eu acho que tem muito isso, porque à medida que eles não falam sobre aquilo que eles sentem, eles substituem essa fala pela violência. Então a linguagem deles não é falar sobre o que eles sentem, mas eles agridem como forma de linguagem, né? Porque eles reprimem, eles não olham para eles. Então, acho que a Lei Maria da Penha ela tem uma contribuição importantíssima nesse sentido, inclusive educativo também para esses Uhum. homens. Então, acho que o que você falou faz sentido à medida que nós precisamos promover mesmo esses debates, né? Essas rodas de conversa. Não é à toa que eu fico tão feliz em ver esse movimento que tem acontecido nos últimos 5 anos, pelo menos, até um pouco mais, de rodas de conversa entre homens, né? Uhum. Porque você tem que trazer não só os assuntos, não só temas, né, voltados para a violência sexual, violência contra a mulher, mas fala de afetos, relacionamento, paternidade. Então, eu acho que isso é super importante, né? E eu quis colocar em especial um capítulo sobre leis, falando sobre a Lei Maria da Penha, porque eu vejo não só uma conquista, mas é um ganho, né, ter uma lei com esse tipo de olhar também cuidadoso, né, de E eu educar. acho que quando você traz a questão da alexitimia, né, que é essa dificuldade de nomear os sentimentos, e como que isso aparece de forma violenta, e é isso, gente, não é que ele vai bater, às vezes vai, mas não é que ele vai bater, né? É que ele vai exigir, ele vai cobrar, ele vai querer, ele vai atrás, mesmo que ela não queira, mesmo que ela esteja com dor, mesmo que ela não. E é interessante como que eles sabem disso, né? Porque assim, o que que aparece para mim no consultório? Queixa sexual. Ah, baixo desejo, não tem orgasmo, não quer transar comigo. E aí você conversar com a mulher, não é que ela não quer transar com ele, é que ela pegou nojinho dele, né? Ama, adora, é o pai Ah, dos meus filhos, não sei o quê. Mas você olha a cara, a expressão é de nojo. É de, é de quem sofreu violência. Violência exato, sexual ativa exato, o nojo, né? Então, enfim, exato. para mim o diagnóstico está na cara que a pessoa me conta a história, O diagnóstico está na cara, sim, e muitas vezes é né? isso mesmo, né? É essa sensibilidade que muitas vezes a gente que está do outro lado a gente tem que ter, né? Porque, Hum. por exemplo, o trabalho com terapia de casal, de terapia de casais é muito isso, né, Aline, também. Você fica muito atento também aos corpos, né? A linguagem corporal também, porque vai dizendo muito. A maneira, né, a maneira como se portam, se conseguem se olhar, se não se olham, se estão distantes, se existe uma aproximação, se existe uma troca entre eles. Muitas vezes a violência, ela tá ali, né? Que Uhum. não é a violência física, né? Eu acho que é legal ressaltar isso. A gente também está falando de uma violência física, como eu falei Uhum. anteriormente, ela está associada ao estupro marital. Existe uma violência física, existe uma violência psicológica, mas nós estamos falando de violência moral, né? Nós estamos falando de uma violência que ela permeia ali aquele relacionamento, né? Então não tem troca, não tem olhar, não tem carinho, não tem afeto, não tem palavra. Existe uma distância dos dois. Então a violência já está ali, né? Porque existe uma solidão
existe um abandono, né? Existe a Solidão. falta de significado, existe falta de significado da relação, né? Muitas vezes, às vezes eu recebo também dos casais assim, não faz sentido. Eu estou nesse relacionamento, não faz mais sentido, Uhum. né? Eu escuto assim, não faz mais sentido. E o que não vai fazer sentido? É como se a pessoa, olha, eu tentei de tudo, eu estou aqui disposto, estou aqui na terapia para falar e a pessoa não vem, a pessoa não está comigo, a pessoa não quer, não faz sentido mais para mim. É quase como a pessoa dizendo, né? Leia-se como, eu estou cansada. E, olha, não estou dando conta, né? Que é isso. E eu vejo na minha clínica, né, que enfim tem muito foco em queixa sexual, como que às vezes são relacionamentos em que a dinâmica de violência fica quase que circunscrita à esfera sexual. E aí, enfim, queria até te ouvir sobre isso, Uhum. porque do lado de cá me chama a atenção, né? Eu fico pensando, mas vocês de fato estão tão bem assim? Vocês se gostam tanto? Porque normalmente a queixa é a gente se ama, a gente quer ficar junto, a gente tem uma família, tá tudo bem, mas começou, se estabeleceu, né? E aí eu fico pensando, talvez, o papel da cronicidade do processo, né? Aquilo ali todo dia, 2 vezes, 3 vezes na semana, né? Como que talvez seja um fator de potencialização dessa percepção, mas como que muitas vezes existe uma dinâmica. E eu ouço, às vezes, quando eu chamo, principalmente quando eu chamo o homem para conversar sozinho, eu ouço eles dizendo, é uma experiência muito solitária transar. Porque eu sei que ela não quer, mas no fundo eu quero, é o único jeito de eu conseguir, e é horrível para mim também, né? É, mas eu acredito muito também que, assim, eu acho que tem que fazer acho que é necessário fazer um trabalho também de, assim, dar alguns passos atrás, sabe? De ressignificar mesmo algumas coisas, porque e tem muita expectativa, tem muita idealização também dos relacionamentos, né? Então, Uhum. assim, e é engraçado que o matrimônio, o casamento, e esse eu acho que é um ponto, né? Um ponto crucial também na pesquisa para o livro, que assim, o casamento ele já vem, né? Parece que já com essa percepção, né, Aline, assim, olha, nós somos casados, entendeu? Então, assim, tem que estar juntos, a gente tem que fazer tudo juntos, né? Nós somos agora uma só mente, um só corpo, nós não podemos fazer nada sozinhos, né? O desejo só pode acontecer aqui dentro. Então, existe, eu acho que também muito enclausuramento no Uhum. relacionamento e esquecem-se, né? Esquece também as unidades, porque essas pessoas elas são indivíduos, né? Elas têm expressões diferentes, elas pensam diferentes, elas estão vivendo um casamento, mas elas não são obrigadas, né? Elas não são obrigadas a fazer tudo juntos e pensar da mesma maneira e estarem sempre sincronizadas, né? As pessoas têm que entender também que elas têm que preservar também as suas autonomias, suas independências, terem essa unidade, né? Então, essa lógica de que nós somos uma só mente, um só corpo, né, por conta do casamento, acho que isso também Uhum. traz uma expectativa, uma idealização, que aí muitos homens dizem assim, pô, eu tô com vontade, eu tô com desejo, minha parceira não quer. Pô, mas você conversou com ela sobre a relação sexual de vocês? Que é uma Uhum. pergunta, parece tão óbvia, e assim, Sim, não, a gente não conversa, porque já está subentendido que assim, pô, nós estamos no casamento, não é para isso? Não, não é para isso. Quais são os perfeito. valores e os pilares do casamento de vocês? É sexo? Né? Quer dizer, sexo também, sexo é bom, ok, mas é assim. E como é que fica, por exemplo, o casamento entre duas pessoas assexuais? Uhum. Que não tem, por exemplo, atração sexual. Né? Eu, por exemplo, é uma outra vertente também, um outro estudo que eu faço, justamente com pessoas assexuais, tá? Pessoas que não têm atração sexual. E aí? O que que Né? sobra, né, do Então, casamento? são pessoas que não podem se relacionar, elas não podem Uhum. namorar, não podem casar, porque no casamento, para algumas pessoas, a lógica é: se eu estou casado, então nós temos esse compromisso, né, de ter Exatamente. relações sexuais? Não. Pessoas assexuais são felizes também, não têm sexo e podem casar, se relacionar numa boa. E aí? Né? Então, eu acho que rever os valores e os contextos também que fizeram com que essas duas pessoas estejam juntas, né? O que fez com que lá atrás vocês se encantassem, né, um pelo outro? E essa relação, qual é o propósito dessa relação? Pensar em Uhum. projeto de vida, Um sabe, Aline? Eu projeto acho de... que falta Exato. muito isso nos relacionamentos.
E é Por isso que interessante, eu né? acho que tem que dar alguns Porque passos atrás. é Desculpa, isso, desculpa. porque vem essa história do casamento sem sexo, né? Porque muitas vezes esses casamentos acabam chegando pra gente como casamento sem sexo, ou casamento com discrepância de desejo, pelo menos pra mim. E aí, e por trás disso vem assim, se a gente não tem sexo, então o casamento não pode se sustentar, né? E aí eu brinco, Isso, se você não quer se separar e você não quer se separar, não há nada que os separe, né? Então, assim, não é obrigado a ter sexo no casamento. É claro que as pessoas querem ter sexo, né? Eu entendo. Até porque muitas vezes já foram pessoas que tinham uma vida sexual boa, ativa e tal, e essa história foi se instalando, né? Porque às vezes eu vejo Uhum. também isso acontecer ao longo do ciclo de vida. Então, assim, um momento que eu acho que é muito, né, que aparece muito na minha clínica é a chegada dos filhos, né? Então, acho que muito a ver com Sim, a história da lexitimia, né? Então, assim, aí divisão desigual do trabalho, aí eu não sei o que que é isso que eu tô sentindo, aí eu quero sexo. E ela não quer sexo. E aí eu vou ficando tão frustrada, tão chateada, né? Que eu brinco assim, eu quero pirulito, eu quero pirulito, eu quero pirulito. Tem que me dar o pirulito, né? E aí, enfim, exatamente. é nesse E, lugar, né? eu acho que isso é importante que você está falando, porque, por exemplo, hoje olhar, né, convidar os homens a olhar para as suas paternidades, por exemplo, num contexto, né, quando então esse casal tem filhos, e tal, é, é cada vez mais fazer com que esses homens revejam, primeiro, né, os significados e aquilo que eles entendem enquanto pai, né? Então eles começam a olhar para os próprios pais, para o próprio passado deles tem todo um processo de educação, né, de Uhum. criação que eles vão ressignificando também. Mas principalmente, e eu vejo isso muito, eu acho que esses casais mais contemporâneos eles trazem muito esse debate, né? De assim, olha, eu sou pai, eu não quero ser como meu pai, né? Mas não no sentido ruim, às vezes até é também, mas no sentido assim, poxa, meu pai ele era um pouco mais distante, ele era um meio Uhum. coadjuvante, e eu quero ser presente, eu quero participar, eu quero ser ativo. Pô, lógico, né? Que bom, é o que se espera mesmo, né? Que você seja esse pai. Né? E aqui, por favor, tá, gente? Sem aquele papo Sim. de paizão da porra, que não tem Uhum. isso não, tá? Porque o paizão da porra, ele não faz mais do que a obrigação dele. Ele tem que ser Sim. assim mesmo. Mas eu acho que quando ele vem com essa narrativa, portanto, ressignificada, né? Que ele começa a olhar para o pai dele, que ele começa a olhar para os filhos e para a esposa, ele tem uma aproximação também, eu acho que é necessário, assim, se aproxima da esposa e entenda que, gente, olha, primeiro é o seguinte, né? É o corpo dela, ela, né, sei lá, acabou de ter filhos, ela né, tem toda uma organização, né, que vocês precisam ter em casa. A chegada de filhos muda totalmente a vida do casal. Horários, logísticas, dinâmicas, é tudo muito diferente. E este homem, ele tem que ser participativo porque ele tem que pensar junto, ele tem que estar junto mesmo, né? Então essas exigências de, poxa, vamos fazer sexo e tal, sabe, às vezes a gente não está com vontade, a gente está cansado, Uhum. sabe? Assim, vamos, né, vamos respeitar também tempos, ritmos, momentos diferentes. Eu acho que tudo bem, né, também a gente não ter. A gente vai, principalmente com filhos recém-nascidos, assim, rever, né, as nossas dinâmicas é a gente poder pensar em outros momentos, né, para nossa intimidade, para a intimidade do casal. Às vezes vai ter que ser uma coisa mais breve, mas assim com qualidade e tá tudo bem, né? Uhum. Às vezes a gente tem que ter esse entendimento. E eu acho que é importante os homens eles prestarem atenção que ser participativo não é ali, né? Ah, eu vou lavar uma louça que. Não, lavar uma louça é o seguinte, já que você mora debaixo do mesmo teto, É o é mínimo do obrigação tua, asseio, né? entendeu? Limpar aquilo que você está sujando também. Então, pronto. As tarefas domésticas, por favor, isso a gente não precisa nem entrar em pauta, né? Não é questão de Sim. ajuda. Mas ser participativo é você ser compreensivo e sensível também à sua parceria em relação também aos cuidados com os filhos, porque é toda uma mudança de dinâmica, né? Inclusive a tua. Então se posicione de uma forma diferente e comece a repensar, né? Eu acho que a paternidade, eu acho que o trabalho, discutir paternidade vai muito nesse sentido também, de olhar para as dinâmicas da família de uma maneira Uhum. diferente, né? E aí isso muda intimidade, enfim. E acho que eu tenho trabalhado isso muito com os casais sem sexo que me procuram, né? Que muitas vezes o estar sem sexo é parte de um projeto de vida que faz sentido.
ou estamos trabalhando muito porque não sei o quê, ou nos mudamos de país e aí, enfim, a galera mal dorme quanto mais fazer sexo, ou estamos com um filho pequeno. E quando o projeto comum, e muitas vezes são casais que se vinculam no projeto comum, mas que são comprados no ideal pós-moderno de que tem que transar 3 vezes na semana porque é jovem. Tem que, né, prazeres, prazeres, prazeres. E assim, e tudo bem, né? Mas é isso. Acho que essa dificuldade de entender da onde vem essa demanda pelo sexo, e não estou aqui, né? Imagina logo eu dizendo que o sexo não é importante, mas acho que quando a gente consegue, né? Voltando para a questão da violência, acho que muitas vezes a forma violenta vem da não possibilidade de negociar com aquilo que se apresenta como uma demanda por sexo. Não sei se eu fui muito além, mas assim, com uma vontade de estar perto, com uma vontade de que as coisas fossem diferentes, com uma vontade de vínculo, com uma vontade de prazer, de relaxamento, de proximidade emocional, que os caras não conseguem nem nomear, né? Eu acho que é isso mesmo. Não, eu acho que é perfeito a tua reflexão. E um outro aspecto, eu acho que também que talvez e contribua muito para isso, é que historicamente também, né, em cima das questões da violência, tem a questão da propriedade, né? Então, assim, o próprio casamento ele vai a base, né, dos casamentos, ele tem aquela ideia do homem sendo propriedade da mulher, né? E não só eu sou propriedade, Da mulher. o homem, né, a mulher sendo propriedade do homem, mas não só a mulher é minha propriedade, como eu me aproprio do corpo dela, eu me aproprio das vontades dela, então, quer dizer, tem um aspecto de dominação, tem a questão hegemônica mesmo da própria organização social, né, dos pilares patriarcais, que isso ainda é mantido, e eu acho que talvez essa seja uma das maiores dificuldades da gente trabalhar com homens, é você justamente romper com esses alicerces, né, assim, são bases muito sólidas e é muito profundo, né, são raízes muito profundas para você trabalhar, mas é um trabalho necessário, mas árduo, difícil, mas enfim. E eu acho que é isso, né? Também tem essa visão da propriedade. O casamento ele é muitas vezes entendido dessa forma. Então o estupro marital ele também ele também tá nessa lógica, né? De que assim muitos homens eles exigem sexo porque eles entendem o outro como sendo propriedade deles, né? Então assim tem um no meio da pesquisa, enquanto eu estava fazendo de novo, né, sobre esse capítulo sobre leis, eu fiquei muito assustado, e eu vou falar assustado mesmo, acho que talvez seja a melhor palavra para eu utilizar, porque eu fiquei estarrecido, eu fiquei assustado, foi bastante contundente. As leis vigentes, né? Então, o Brasil colônia, nós herdamos de Portugal, né? As leis de Portugal, que eram as ordenações filipinas, né? Então, assim, cada rei tinha suas ordenações, e aqui no Brasil colônia, nós herdamos as ordenações filipinas, o rei Filipe, lá de Portugal, e eram leis estabelecidas que tinham algumas coisas ali assustadoras, né? Então, assim, o homem podia, por exemplo, era permitido ao homem ele poder, para honrar, né, para ter a sua moral, né, restabelecida, ele poderia punir a sua esposa se ele achasse assim melhor, né? Assim, se ele achasse conveniente a ele puni-la, desde que as marcas da violência não ficassem visíveis. Então, ele podia bater na mulher em regiões do corpo dela que as roupas tinham que cobrir, aquilo só não podia ficar visível, mas era permitido ao homem, por lei, fazer esse tipo de punição, inclusive matar. Se houvesse rumores, ele não precisava constatar, tá? Mas se tivessem rumores por exemplo, de relações fora do casamento, então ele podia matar. Olha só a naturalização da violência, né? Uma Através de apropriação do leis, corpo, né? Uma uma apropriação apropriação mesmo do do corpo. corpo. Exato. Por isso que faz muito sentido, não só o que você falou, como vai justamente essa ideia da propriedade, né? Então, a ideia de propriedade, eu acho que ela é muito presente ainda hoje, né? Isso é muito presente, né? Então,
ela é minha, né? E você vê isso, por exemplo, você vai quando, né, as pessoas se encontram danceterias, tal. Você vê homens, por exemplo, eles querem um beijo a qualquer custo, né? Carnaval, né? Dá um beijo a qualquer custo, tal. E aí o que que ele faz? Ele pega no corpo da mulher e ele puxa. Ele pega no cabelo da mulher e ele puxa. Uma coisa tão agressiva, né? Sim. É grotesco isso, mas é o que acontece em muitos lugares. E aí, o que que é esse movimento de pegar no corpo do outro e puxar para dar um beijo, para, enfim, né? Passar a mão, tocar no corpo do outro. Sem o consentimento dele, por quê? Porque, sendo o outro a minha propriedade, eu faço o que eu bem entender. Então é aquilo, né? Eu pego você e puxo. Isso é, assim, Eu puxo para mim, porque você é minha. Olha a propriedade aí, olha como isso é presente, percebe? Então, eu acho que isso é muito. Eu acho que essa é uma realidade muito difícil, inclusive para você trabalhar com os homens, para dizer: olha, sem consentimento não rola, não dá, né? E eu acho que quando eu estava, só para terminar aquele raciocínio das leis, esse capítulo, quando eu estava fazendo estudo sobre as ordenações filipinas, eles falam, então existiam leis que naturalizavam essa violência, e, por exemplo, o estupro marital, o homem, né, o cônjuge, ele só foi incluído na lei de estupro é, em 2005. uhum. 2005, foi logo aí, né? Tem pouquíssimo tempo. Até 2000, olha só, Aline, olha que absurdo. Até 2005, a mulher, a vítima de estupro, o homem que cometeu a violência sexual, ele não seria punido, criminalizado, se caso ele casasse com a vítima. Gente, isso perdurou até 2005. Então, percebe? É muito tempo vivendo dentro desse Exato. E está obscurantismo. presente, né? E está presente E ainda. está presente. Eu já era Exato. adulta em 2005, né? Hum, As coisas já acontecem, né? Então, assim, exato. e aí eu fico pensando na questão da apropriação, né? Nas terapias de casal a gente ouve muito isso. Não, mas ela é minha mulher, eu não posso pegar nela quando ela tá lavando a louça, eu não posso chegar e dar uma encoxada nela. Uma coisa é um convite, né? E eu brinco que a diferença entre um convite e uma intimação ou uma violência é a possibilidade do não sair tranquilo. Se eu puder dizer não pro Exato. seu convite, tá tranquilo, né? Senão é tipo o convite da Polícia Federal, às 6 da manhã na sua porta. Não é um convite, né? Enfim. Exato. Então, eu Exato. acho que é uma coisa interessante, né? Porque aparece assim, ela é minha mulher e ela não faz sexo anal comigo. Ela é minha mulher e ela não gosta de fazer sexo oral. Ela é minha mulher e ela não quer transar comigo. Ela é minha mulher e eu não posso. E às vezes eu tava aqui te ouvindo, fiquei pensando num casal que eu atendi há um tempo atrás. Ele dizia assim: ela é minha mulher e eu não posso ficar abraçado nela. Porque ela não era muito de ficar abraçada, né? Não, Mas é isso. o que eu posso fazer, né? O corpo dela. E a indignação dele é justamente por causa da apropriação. É, Percebe a base disso? É assim, mas é um absurdo ela não me deixar abraçar. Como assim? Ela é minha. Ela tem que me deixar abraçar. Não, porque ela não tá se sentindo, ela não se sente bem, ela não quer. E não é não, respeita isso, é pronto, isso. né? Você tem coisas também que você também não se sente à vontade. E você fica extremamente desconfortável também se ela ficasse forçando uma situação. Então, assim, eu acho que é isso, né? É entender por que que o outro não quer. O outro tem o direito de não querer porque ele não se sente à vontade, ele não quer, né? É constrangedor, e é simplesmente desconfortável, né? E se é desconforto, se é desprazeroso, por quê? Né? Por que fazer? Ainda mais numa parceria, né? Exato. Numa relação onde as duas pessoas estão ali. Qual é o propósito? Né? Eu ficar desrespeitando o outro, a gente tentar construir coisas juntos. Vamos chegar no entendimento, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, né? Eu acho que o casal ele também tem que estabelecer essa linguagem, né? Tem que perceber as características de cada um e assim, ó, tudo bem, ela não é muito de toque e tá tudo certo, né? Eu sou um pouco mais de afeto e assim, vamos fazer nossos combinados também, né? Então, Uhum. isso vai criando intimidade e dentro dessa relação de intimidade,
eu posso, de vez em quando, sei lá, eu vou ser um pouco mais afetuoso e dar uns beijinhos, assim, dar uns beijos de surpresa, e ela de vez em quando vai me repelir, mas tudo bem. É uma construção de Uhum. intimidade onde a gente, isso está dentro de uma relação saudável. E não eu me sentir indignado ou me sentir afrontado porque ela não está cedendo aos meus caprichos, às minhas vontades. Percebe? É totalmente Sim. diferente. Uma coisa é a gente construir juntos e aí a gente vai cedendo à medida que a gente, né, nós estamos com o outro, a gente compreende o outro, nós somos afetivos e amorosos em relação ao outro, dentro de uma construção juntos. E outra coisa é eu exigir que o outro faça aquilo que eu quero, me satisfaça. E às É, vezes é parece totalmente sutil, diferente. né? E na prática acaba Parece. sendo sutil. Exato, 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 exatamente. E aí eu acho que entra a Você falou história de. desculpa, do débito, Não, né? não. De assim, de você poder dessas mulheres, e aqui a gente está falando principalmente das mulheres, né? Mas que se sentem em débito. Então, porque aí tem uma necessidade não satisfeita, e tem mesmo, né? Então, quanto mais empática a gente Uhum. fica à necessidade do outro, e muitas vezes não é só uma necessidade de usar o seu corpo, às vezes é uma necessidade de afeto, de se sentir amado, desejado, interessante, enfim, né? Exato, E, exato. e aí, quando a mulher empatiza com isso, dentro dessa lógica violenta estrutural, mais ainda isso amplia o débito dela, a sensação de débito dela e o desconforto emocional entre eles. E aí ninguém consegue entender o que está acontecendo, né? Uhum. Porque assim, eu adoro ele, eu entendo que ele está sofrendo, mas eu não quero nem chegar perto dele. É, é. Eu acho que é tão pertinente a gente falar sobre isso, porque isso está dentro daquele rol de microagressões ou violências silenciosas que se a gente não consegue nomear, a gente não consegue compreender. Por isso que eu acho que o trabalho psicoeducativo é tão importante, porque a gente vai jogando luz sobre aquilo que as pessoas não conhecem mesmo, assim, elas ficam admirando, mas isso é agressão? Isso é agressão. Então, por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e tem um termo chamado nagging, que é uma violência Hum, bem sutil, que é quando a parceria ela elogia o outro, mas ao mesmo tempo é um elogio com uma ofensa ao mesmo tempo. Então, assim, sei lá, a mulher passou batom, fez uma maquiagem e tal. E aí o rapaz vira para ela e fala assim: Nossa, gostei da tua maquiagem, ficou bacana, mas você é muito mais bonita sem. uhum. Então ele assim, ele elogia, mas vai desmerecendo. Isso é tão sutil que isso assim passa batido, né? Mas No é final das contas, sentido, né? mas é sentido, Vai. exato. Aquilo com o tempo, imagina como é que isso, Uhum. né, com o tempo, como isso vai sendo destrutivo para a pessoa, né, para a vítima, para a pessoa que está escutando, né, e para a relação. Então, eu acho que tem a necessidade da gente fazer debates, né, não só sobre estupro marital, mas quando a gente pensa no estupro marital, me remete muito a gente jogar luz mesmo, jogar holofotes sobre as violências que muitas vezes são micro, são silenciosas, né? Aquele gaslighting, né? Então, Uhum. sabe, você é louco, é coisa da tua cabeça, isso não existe, imagina, né? Então muitas vezes você quer fazer com que o outro, é, você desvalida, né? Ou você diminui a dor do outro, e aí você inverte toda uma situação Uhum. recriando toda uma lógica para que a pessoa se sinta culpada, se sinta responsável por alguma coisa por algo que ela de fato não é, né? Então aquele gaslight que muitas vezes também passa batido. Então é isso, né? É a gente dar luz, dar visibilidade para violências que muitas vezes as pessoas não percebem, né? E eu estava aqui, Eu assim, estou aqui queria te engasgando, eu ouvir tô... porque eu tenho. Fiquei na dúvida. Chegou uma pergunta lá na minha caixinha de perguntas, né? Falando de. E quando o estupro marital é sofrido por um homem, né? Assim, acho que nas relações homossexuais isso está claro, né? Entre dois homens gays. Mas e quando o agressor não é um homem? É possível um homem ser estuprado pela esposa? E aí queria te ouvir nesse sentido, porque assim, a gente está aqui falando tudo numa lógica de violência de gênero, né? E aí, quando a gente fala de Uhum. violência de gênero, tem claramente um gênero que é oprimido e outro que é opressor em função da questão estrutural. Mas é possível a gente pensar na lógica da violência sexual
para além da violência de gênero, ou seja, tendo o homem como vítima? Sim, você sabe que eu encontrei uma outra pesquisa também, uma outra pesquisa estadunidense, que ela fez a pesquisa, ela se baseou no seguinte, também na violência do estupro marital em relações homoafetivas, Uhum. né? E aí ele fez uma comparação que era muito próximo, né? Os dados sobre violências em casais heteroafetivos e homoafetivos eram similares ali, muito próximos. Para você ver que existe também a violência sexual também em outros contextos, né? E não só também no contexto heterossexual, heteroafetivo. E pensando no homem, né? O homem enquanto vítima do estupro, isso é um assunto ainda mais difícil de ser abordado, porque também eu acho que é um outro aspecto. Aí olha, Aline, Pois eu é, diria para minha você que cabeça ficou aqui, eu fiquei sem saber, eu é não uma tenho outra, resposta para é essa uma outra, pergunta. mas eu entendo, mas porque para mim também me inquieta muito isso. É uma outra porta que a gente abre aí, que daria mais uma live assim, eu acho que tranquilamente, porque Vamos? vamos, boa pergunta, vamos. Porque é o seguinte, existem pesquisas em Portugal, por exemplo, que vai trazer, né? E tem uma ONG em Portugal aqui, inclusive, onde fez essa pesquisa de homens que sofrem violência sexual, né? Que são estuprados. E que os dados são tão difíceis de serem obtidos porque muitas vezes esses homens eles levam de 20 a 30 anos para falar a respeito disso. Uhum. E que o estupro na relação marital ela pode acontecer porque o homem muitas vezes também ele para cumprir um papel social, para cumprir um papel sexual, né, a ideia de papéis ou para performar a masculinidade, ele Uhum. se coloca também num lugar que assim, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ser viril, eu tenho que ser Chegar com o pênis eu ereto, tenho que durar estar o tempo sempre pronto para necessário para opção ela ter sexual. orgasmo. Exato. E primeiro, então, que ele nega a possibilidade de não fazer sexo. Né? Assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que estar pronto. Se ela quer, eu tenho que aproveitar, não posso perder a oportunidade. Existe uma lógica que já coloca esse homem dentro de uma caixa, que é uma caixa muito sufocante, porque ele tem que cumprir, ele tem que, né, tá determinado a ele que sexualmente ele precisa ser ativo, ele precisa estar sempre disposto. À medida que esse homem que ele não quer ou que ele se coloca numa situação, né, onde a mulher impõe a ele, né, uma vontade, um desejo, Uhum. o que é ok, né? E eu acho que é isso mesmo. As mulheres elas também elas precisam falar sobre aquilo que elas querem, elas precisam dizer, mas quando é quando é sem o consentimento desse homem também, então assim, olha, eu não quero fazer, porque eu não me sinto bem, eu não estou afim, eu estou cansado, sei lá qual o motivo. Uhum. E aí a parceria fala assim, pô, mas vem cá, você está com algum problema? Você nunca foi assim, ih, você está muito fraco. Lembra lá atrás da definição de estupro, né? Uhum. Que é constranger alguém, é o ato de constranger, né? É, você já tá colocando aquele homem numa situação onde ele tem que cumprir, determinado, ele tem que cumprir aquele papel. E ele talvez ele vá fazer sexo não porque ele queira, mas porque está sendo colocado para ele assim, ó, tá vendo? Você está muito fraco, né? Você já não está não tá sendo mais homem, hein, tal. Isso também Uhum. pode, o contrário também acontece. É menor, admito, é muito menor esse tipo de situação. Por quê? Porque os homens têm aquela lógica de eu preciso cumprir meu papel, né? Então o homem ele não vai negar a possibilidade de não estar disposto ao sexo. O sexo para ele é sempre uma lógica, porque isso é identitário para muitos homens. Eu Uhum. me reconheço como homem através do sexo. Mas quando ele está numa situação onde ele não quer fazer, né, mas ele se força a fazer algo, né, por conta do outro, né, ou que existe uma manipulação ali psicológica, isso é uma violência sexual. Né? Então, o contrário ela pode acontecer também. E eu fiquei aqui te ouvindo, eu fiquei pensando que assim, acho que
em termos estruturais, né, sociais, talvez fique complicado a gente dissociar isso do lugar de gênero, porque no fundo a gente acabou caindo na questão do gênero, né, do papel de De gênero, novo, da eu opressão de sim, gênero, que os homens de exato. alguma forma também sofrem opressão de gênero, né? Enfim, guardadas as diferenças todas. Mas eu fico pensando que, do ponto de vista relacional, né, assim, individual, intersubjetivo, é possível Intersubjetivo. a violência, né? Assim, eu fico pensando, por exemplo, eu tenho uns pacientes que têm parceiras que dizem assim, não, vai resolver seu problema sexual na terapia. Se vira, bota uma prótese. Você tem que chegar aqui, ó, com o pênis ereto. E ela não vai mover uma palha para que isso aconteça. Ela não vai fazer nenhum Uhum, tipo de estímulo, nenhum tipo de nada, nenhum tipo de nada. E vai ficar péssima se ele não chegar com o pênis ereto e não durar o tempo suficiente para ela ter orgasmo. Ela vai ameaçar de exato. divórcio, ela vai dizer que ele é uma droga na cama, ela vai dizer que ela não aguenta mais. Enfim, né? E fico pensando que no fundo está todo mundo oprimido pelo ideal de masculinidade hegemônica, né? Então, assim, inverte tudo, mas ela está oprimindo ele com base na masculinidade hegemônica que ele não está performando, Exato, né? exato. Mas o fato é que esse homem está sofrendo violência. E aí eu me vejo no consultório dizendo assim: olha, seu corpo e suas regras. Tem que dizer para ela que você precisa de estímulo. Você não é obrigada a estar com o pênis ereto toda vez que ela quiser, né? Exatamente. É isso. E é importantíssimo, eu acho que em letras garrafais vamos ressaltar isso, né, Aline? Assim, machismo, ele violenta diretamente as mulheres, mas ele violenta muitos homens também. Então, toda essa construção, esses ideais, né, do machão, isso é muito violento para nós homens, né? Cumprir este. Tem um artigo meu que eu publiquei, eu acho que em 2016, eu acho. O título é O Homem Cansado. Já começa por aí. Ótimo. Por que que eu dei como título O Homem Cansado? Porque é como eu me sinto. Né? É assim, hoje eu acho que eu sou um homem um pouquinho mais revigorado, talvez, viu, Aline? Mas naquela época eu estava muito cansado, pensando justamente assim, gente, como é cansativo você ter que ser este homem. Né? É cansativo você ter que responder socialmente a um padrão, a uma normativa. Porque isso não se sustenta. No fundo, cansa porque não se sustenta, não tem sustentação. Você tem que cumprir esses papéis, porque você não tem diálogo, você não conversa, você não se abre, você não fala dos seus sentimentos. São tudo isso, né? Todas essas reflexões e essas provocações que você está trazendo, Aline, eu acho que você só suprimir seus afetos. Você contém, e você reprime os teus afetos. Tem que cumprir papéis, você tem que sublimar e você reprimir teus afetos. Sabe? Porque assim, Uhum. porque se eu for falar dos meus afetos, eu vou falar, cara, eu não quero mais isso, eu sou livre, eu quero outra coisa. Então, assim, quando eu falo daquilo que eu sinto, automaticamente eu vou começar a negar muitas coisas que são impostas para mim socialmente. Porque o meu sentimento talvez muitas vezes é outro. Ele não condiz com aquilo que eu tenho, que é esperado de Sim, mim. Porque sim. socialmente é esperado que este homem transe. Mas no fundo, talvez ele não queira. E Só que ele tudo não vai bem, falar né? que ele não quer, porque Exato. falar que ele. E tudo bem, só que falar que ele não quer é ele olhar para aquilo que ele sente. Então, Uhum. assim, cumprir papéis sociais e ter que cumprir essas normativas sociais é uma grande violência, porque você tem que automaticamente reprimir os teus sentimentos. E é o grande problema das masculinidades. É você reprimir aquilo que você sente. Daí a dificuldade dos homens. A alexitimia, Darem nome, para mim, né? É. chegam muitos casos para mim ali de alexitimia, inclusive. Porque, assim, o que a alexitimia aqui. Ele não consegue, como ele não consegue nomear os sentimentos, o que ele faz? Ele vai para o corpo, né? É Uhum. psicossomático. Então, assim, olha, Breno, eu tô muito angustiado, né? E como é que ele fala sobre a angústia dele? Ele fala assim, ó, eu tô com uma dor aqui, ó, no peito. Então ele coloca para mim, né? Ele identifica como uma dor no peito, é angústia. Mas ele não, mas explorar a angústia dele ele não consegue. Nossa, Breno, eu Uhum. tô eu tô muito inquieto esses dias, tal. E aí você vai explorando a inquietude dele.
é uma dor de cabeça, e aí você vai ver que a dor de cabeça, a pressão na cabeça, é porque ele sempre fica assim quando ele tem, por exemplo, que fazer uma apresentação. E aí o que ele chama de, né, a dor de cabeça é o que? É um medo, uma ansiedade, né, de apresentar, sei lá, determinadas coisas, né, fazer uma apresentação para o público. Só que ele não nomeia o medo. Ele fala da dor de cabeça, e aquilo, você vê que aquilo é um padrão, aquilo vai se repetindo. Só que ele consegue identificar no corpo, mas ele não consegue identificar o sentimento. Então, assim, olha só, né, o mal que nós estamos falando, os malefícios disso tudo, né, as raízes disso. Eu cumpro, né, cumprir as hegemonias e manter as normativas e os meus papéis, né, e o papel do macho é automaticamente violento porque eu tenho que suprimir meus afetos. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo fazer aquilo que é esperado de mim. Né? Porque se eu falo dos meus sentimentos, automaticamente eu vou começar a questionar. E é isso que a gente vai fazer em terapia. É Começar por a isso que a questionar os gente padrões. começa pela lexitimia, né? Chegou o homem, a gente Exato, começa, então, exato, nome dos sentimentos, né? Então, assim, exato. pegando esse gancho, o que profissional de saúde que começa a desconfiar, né? Assim, a galera vai ouvir a gente aqui e vai, espero, começar a olhar para os casos e dizer assim, fulana, aquele outro, e aquele casal. O que a pessoa faz? O que o profissional de saúde faz? Como conduzir isso, né? Eu acho que assim, é aguçar muito a escuta, aquela escutativa, né? De você começar a prestar atenção às situações e os contextos de violência. Então, por exemplo, prestar atenção no próprio ciclo de violência, né? Então, momento de tensão, o ato de violência e a lua de mel, né? Que é o momento lá de tentar um reconciliamento ali, mas que é um ciclo que continua, né? Então, é aquele homem que, né? Ou aquela pessoa que um casal que tem um momento de tensão, desavenças, discordâncias, aí tem uma violência direta, né? Uma violência física, uma violência moral, e aí logo em seguida, ou tempos depois, a pessoa pede desculpa, olha, não foi bem assim, foi um momento tal, mas o que acontece? Logo depois da lua de mel vem justamente o ciclo começa de novo. Então, começar a prestar atenção, enquanto profissionais, prestar atenção nesses padrões também, nessas repetições, porque é importante entender, diante da dinâmica do casal, se isso está acontecendo. Se esse ciclo ele está rodando, ele está girando. Né? E aí a pessoa ela vai contando, né, das situações de violência, só que isso já está tão naturalizado que ela não identifica. E aí, trazendo um pouco daquele questionamento, você entende isso como violência? Como é que você interpreta essa situação? Porque, olha, você já me contou outras situações semelhantes, né? Você consegue identificar a semelhança das situações que você está me contando? Então, para ver se a pessoa entende isso como ciclo da violência, como padrão daquele casal. Então, eu acho que essa escuta, essa sensibilidade, de novo, né? Trabalho de psicoeducativo, de fazer com que a pessoa, ela mesma, a partir das suas indagações, dos seus apontamentos, enquanto terapeuta, fazer com que o paciente ele consiga ir construindo essa lógica da violência, da ofensa. Poxa, é verdade, isso foi ofensivo. E aí, assim, trazer os sentimentos. E como é que você se sente em relação a isso? Né? Porque, assim, se você se sentiu constrangida, exposta, se você não queria fazer, né, aquilo e você fez, como é que você se sentiu em relação a isso, né? Então, dar nome a esse sentimento, né, associado a essa agressão. E não naturalizar, né? Então, eu acho que é super importante, no meio do discurso, fazer essas interrupções, assim, olha, esse ponto aí, você entende isso como uma violência? Né? Porque, olha, tem alguma semelhança em algumas outras situações que você passou em relação, né, com ele? Então, vê se ela consegue entender isso como violência. E aí, eu acho que também trazer a informação das violências que estão associadas, né? Isso é uma violência psicológica, porque muitas pessoas, né, entendem a violência apenas como violência física, né? Então, assim, pô, se ele nunca me bateu, ele nunca me deu um tapa, ele nunca me mordeu. Hashtag Então, ele nunca me bateu, né? ele nunca me agrediu. Mas, espera aí, existem outras violências, inclusive a patrimonial, que a gente não falou aqui, né? A gente falou da moral, psicológica, sexual, e tem, inclusive, a patrimonial. As vítimas entendem isso como violência? Não entendem. Então, vão começar a entender. Olha, existe... Se você, por exemplo, se você se sente constrangida, se você se sente exposta, se ele expõe fotos tuas, né, nas redes sociais, além de ser uma violência, isso é crime. Né? Então, assim, tem que começar a dar nome para isso mesmo.
né? Dizendo, ó, sim. você tá dentro de um ciclo de violência, sim. E às vezes, assim, claro que a gente faz, né? E a gente, enquanto profissional de saúde, precisa se conscientizar do nosso papel de avaliação de risco transversal, né? Então, eu estou sempre avaliando o risco de suicídio, de homicídio, de agressão, de violência, né? Enfim, eu estou cuidando ali dos direitos fundamentais humanos, né? E, Exato. mas assim, acho que também tem um ponto aí que é muito sutil muitas vezes, e, enfim, não tenho resposta padrão para tudo, para todas as situações, mas eu tenho a impressão de que às vezes, por exemplo, às vezes eu consigo nomear claramente a violência, e às vezes, se eu nomeio, aquilo vai romper o vínculo muito precocemente, né? E aí eu perco a minha Uhum. possibilidade de influenciar. Então, assim, qual é o limite, né? Dado que a gente não tem nenhuma situação iminente ou alguma situação que esteja de fato, né? Enfim, qual é o limite em que a gente precisa denunciar ou em que a gente precisa ser mais incisivo, né? Ou seja, porque aí eu acho também que a gente corre o risco, às vezes, de entrar num processo que leva 5 anos para nomear a violência, e aí, enfim, Uhum. nesses 5 anos a gente já teve muita Eu, retraumatização, né? eu concordo. Eu acho que eu sou um pouco contundente em relação a isso, Aline. Assim, se a pessoa ela consegue identificar a violência, primeiro que se a gente não quer entrar no processo de naturalizar, né, e tornar Uhum. aquilo habitual na relação, isso precisa ser denunciado, né? É, Denunciado pro você casal, né? Não pra polícia exata, necessariamente. denunciado para o casal e às vezes e Sim, também para a polícia, né? sim. Lógico que encorajar o paciente, né, encorajar a mulher muitas vezes para fazer essa denúncia, denunciar para o casal, eu acho que é um papel nosso mesmo, Uhum. né? Enquanto terapeuta, a gente fala, olha, gente, vamos lá, existe uma violência, isso existe, isso é evidente, isso é real na relação de vocês. Mas a vítima, ela precisa ter um encorajamento também, um empoderamento suficiente para poder tomar a decisão dela de assim, peraí, eu não vou mais aturar isso, eu não vou mais aguentar isso, eu não vou mais Uhum. sustentar isso. Eu vou denunciar sim, E isso é um né? Então, processo, né? assim, é um processo. Se valer das redes de apoio, né? Porque muitas vezes, assim, muitas mulheres não denunciam, por quê? Porque ela está sozinha. Então, assim, eu vou recorrer a quem? Porque se eu denunciar, amanhã, hoje mesmo, esse homem, ele vai acabar comigo, entendeu? Ele vai atrás de mim. Então, assim, você tem redes de apoio, você tem pessoas com quem você pode contar, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela vai tomar a seguinte medida, né? Vai emitir logo uma lei de restrição, né, Uhum. para que este homem, para que você saia, né, para que este homem saia de casa ou para que você tenha minimamente uma segurança, um distanciamento seguro desse homem. Mas a gente sabe que muitas vezes o A agressor ele medida não cumpre, protetiva não é né, a suficiente, medida né? protetiva, exatamente. Então, assim, é, você tem rede de apoio, você tem, né, com quem você pode contar uma proteção, lugares para você ir com seus filhos, porque muitas vezes também os filhos estão implicados nisso Uhum. tudo, né? Então, muitas mulheres assim, eu não denuncio porque tenho medo do que ele pode fazer com meus filhos, né? Então, eu acho que entender esses contextos, eu acho que para a gente, quanto profissionais, é super importante, mas trazer também essa lucidez, esse encorajamento, para que a pessoa ela não naturalize mais aquilo, porque ela tem que romper com esse ciclo, né? Acho que o trabalho é assim, de alguma maneira você tem que romper com isso. Uhum. Será que fui eu que caí? Ou foi ele? Diz aí pra mim, galera. Vocês estão me ouvindo? Acho que tem um monte de gente entrando, então acho que eu tô aqui, né? Então, assim, enquanto eu espero ele entrar, eu acho que tem essa história, né? Um manejo muito sutil. E às vezes, assim, pelo menos na minha experiência, né? Às vezes. Oi, voltou. Aí Às voltou, vezes a voltou, gente ir pronto. podendo, às vezes essa nomeação da violência não é uma coisa que você diz, olha, você está sofrendo violência, né? É uma coisa que você vai nomeando. Assim, então eu tenho uma paciente, por exemplo, que, sei lá, na terceira sessão com ela, eu compartilhei a tela, eu falei assim, deixa eu te mostrar uma coisa. A pessoa é advogada. Mostrei para ela a Lei Maria da Penha. Falei, você já ouviu Uhum, falar? A pessoa é advogada, provavelmente já tinha ouvido falar. E aí eu comecei a explicar para ela o que que era outras maneiras de violência sexual e violência psicológica, para basicamente estar dizendo para ela que aquela queixa dela não era uma queixa de desejo, né?
E aí propor, enfim, outras possibilidades da gente trabalhar. E aí, assim a gente foi trabalhando, e a gente foi trabalhando, mas eu percebi ali que ela leu, mas a ficha não caiu. Que era isso mesmo que estava rolando. E eu vi o dia que a ficha caiu, em 6 meses depois. Teve uma Como é hora que que a foi? ficha caiu. Assim, eu não fiz nada de diferente do que eu vinha fazendo nos últimos seis Uhum. meses. Porque eu vinha nomeando, né? Percebo que você se sente violentada, percebo que muitas vezes é violento. A gente pode Uhum. dizer, não, isso é uma violência, não, 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 não. Teve uma hora que ela falou assim, então você está querendo dizer que eu não tenho um problema? 6 meses depois. Eu Olha falei, só. não um problema de desejo, mas eu acho que você tem um Não, problema no seu casamento. não, problema de desejo, exatamente. Você não tem um problema específico, mas você consegue enxergar outros problemas relacionados a isso. É isso. Perfeito. Às vezes é isso, né? Você tem que dar, às vezes dar uma outra direção, né? Porque você vê só, quando ela te pergunta assim, então eu não tenho problema. Ah, não, problema de desejo, mas você tem problema do seu casamento. Não. E aí você redireciona. Aí não é? Eu acho que o trabalho terapêutico é muitas vezes isso mesmo, porque você possibilita, né? Muitas vezes é a possibilidade de você mudar o ângulo, né? Você olhar para outras direções e sair um pouco daquele lugar único, né? Exclusivo. Porque muitas vezes o paciente ele quer olhar para um único lugar porque é a defesa dele, né? Porque Sim. é a zona de conforto. Mas sabe aquela máxima, né? Na zona de conforto você não acha nada. Né? Você vai encontrar alguma coisa quando você sai dela. Então, eu acho que é isso, né? A terapia muitas vezes ela possibilita esse redirecionamento mesmo, de entender, olha, não é desejo, então, mas é outra coisa. Vamos olhar para outra Sim. coisa, então? Legal. E aí é onde você faz o convite. Muito legal esse exemplo que você trouxe. Muito bom. Mas, então, Muito bom. assim, acho que a gente já está na nossa hora, né? Mas eu acho que é isso, gente. Pensa aí nos pacientes de vocês. Tenta identificar se tem alguém aí que talvez esteja sofrendo violência. Se muitas vezes a gente pode influenciar, se a gente, por exemplo, tem um homem que está no nosso consultório em atendimento individual e a gente percebe que ele tem uma atitude violenta, a gente poder problematizar isso com ele, né? Tanto do ponto de vista Uhum. da repercussão na outra pessoa, mas também do ponto de vista da repercussão nele próprio, né? Como Exato. que isso de alguma forma assim, contribui para um mundo melhor, né? É a gente fazendo o nosso trabalho, né? Exato. Exato. Eu acho que é isso mesmo. Assim, sejamos acolhedores, né? A proposta não é eleger homens como sendo vilões, também não é vilanizar ninguém, mas eu acho que é super importante a gente também tentar causar um impacto, fazer com que esse homem ele saia um pouco dessas caixas também e consiga repensar posicionamentos, ouvir, né, a parceria e aprender mesmo, porque eu acho que e aí eu acho que uma mensagem muito importante que fica também é como é importante os homens estarem dispostos a aprender, né? Porque nos falta muito aprendizado mesmo. Eu acho que nos falta muita abertura para a gente escutar, sabe, aquilo que é diferente do que a gente persegue, né? Do ideal masculino. O diferente, ouvir nossas parcerias, ouvir outras pessoas, outras perspectivas. Não existe só uma única realidade. Então, eu acho que falta muito isso para os homens mesmo. Então, ao mesmo tempo que não é a vilanização, mas é importante problematizar essas questões com os homens, né? E eu acho que isso é fundamental quando a gente está falando em termos de violência doméstica, violência sexual, né? Quando no trabalho de casais. Então, ficar atento e ir convocando, fazendo um trabalho psicoeducativo, sempre de tentar nomear os sentimentos, mas nomear as violências. Por isso a importância de manter sempre a sensibilidade, essa escuta de perceber a violência que não está sendo dita, não está sendo falada, não está sendo nomeada e tentar trazer um pouco mais de clareza para o paciente. E é sempre importante esse tipo de lógica também, porque é onde começa o trabalho, né? Então, é isso. Muito obrigada. Muito bom.
estar aqui com você. Sempre a discussão super rica. Muito Imagina, obrigada. obrigado você, querido. Eu já fiquei rouco aqui, eu comecei a engasgar aqui, foi tudo. A garganta não ajudou muito, mas obrigado, Aline, obrigado. Muito bom. Olha, eu vou te falar, eu não sei nem quanto tempo se a gente passou, Também não sei. Tô sem mas relógio por é aqui. uma delícia. Eu adoro quando eu entro num debate, em reflexões assim, que eu não vejo o tempo passar. Foi muito gostoso, me senti muito acolhido e sempre que você quiser, viu, querido? Eu Seja sempre tô sempre à bem-vindo. disposição. E, gente, ó, tava aqui pensando. Sábado a gente tem o nosso segundo congresso de terapia cognitiva sexual. E temos 3 casos lá onde a gente pode problematizar a questão da violência sexual. Todos eles fantasiados de outras queixas, né? Então, vou tentar deixar essa live aqui gravada, tá? Mas convido vocês, o link tá na minha bio, é gratuito. A gente vai passar um sábado inteiro falando de sexualidade, falando de caso clínico da vida real, dos meus Que bom. alunos do time TCS, supervisionados por mim. Então, enfim, a gente vai trazer várias nuances aí da conceitualização da queixa, de como é que a gente faz, como é que a gente maneja a parceria em caso de assexualidade, em caso de dor sexual, em caso de questões de orgasmo em homem, que também envolve violência sexual, enfim, Uhum. né? Temos de um tudo, Boa, boa. sábado estaremos lá. E sexta-feira temos o nosso Café com TCS, sexta-feira, 7 horas da manhã no YouTube. E essa sexta vai ser um Café com TCS especial em que eu vou estar sozinha dando aula sobre vários temas importantes, pertinentes para vocês chegarem lá no congresso e entenderem os casos clínicos, que os casos não são simples que a gente vai trazer. Então eu vou fazer um aulão pré-congresso basicão para quem está chegando por aqui de paraquedas, para vocês já chegarem lá afiados. Então é isso, Ah, que gente. delícia, que Vejo delícia. vocês Então, sexta de manhã e todos vejo vocês convidados. sábado. Boa, boa. Parabéns pelo evento sábado também, Violinho. Espetacular. Gente, um beijo a todo mundo. Obrigado pela paciência, quem nos acompanha até agora. Tamo juntos. Me acompanha nas redes sociais. Aline, beijão, sucesso sempre. Sabe que eu sou teu fã, né? Muito Um beijo. obrigada. Um beijo para você. Uma boa noite. Bom